Bom dia, Marleide, Marjorie, bom dia a todos os ouvintes da Band FM. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês informações sobre temas relevantes que vocês mesmos estão solicitando, como por exemplo o tema de hoje, gestão de conflitos. E aí? Fala sobre isso, Cris, gestão de conflitos. Então vamos lá. A primeira dica, quando nós falamos gestão de conflitos, nós precisamos olhar, quando nós falamos de gestão, vamos olhar de forma mais estratégica, né? E quando nós falamos de forma estratégica, eu pergunto para você, você já parou para olhar, ler e compreender o significado da palavra conflito? Então pare e olhe. Porque lá no significado da palavra você já vai começar a compreender alguns pontos e já vai começar a enxergar alternativas, beleza? Então vamos lá. Você vai encontrar ausência de concordância. Conflito quer dizer ausência de concordância, ausência de entendimento, oposição de interesses. Então, se nós fizermos um recorte e trabalhar só com esses três pontos, ausência de entendimento, ausência de concordância e oposição de interesses, nós já identificamos o quê? Uma causa, né? E aí vem a primeira pergunta. Cris, fale sobre quais são os conflitos que podem ocorrer no mundo empresarial. Eu já vou falar para você com quem, tá? Com quem que pode acontecer? Com os colegas, ou seja, entre o cliente interno, entre equipe, entre chefes e subordinados, né? Ou eu posso dizer líderes e liderados. Cris, tem diferença entre líder e chefe? Tem, mas não cabe aqui agora, nós podemos falar no outro momento. Entre líderes e liderados ou chefes e subordinados, né? Entre sócios pode ter conflito sim, entre cliente e equipe, entre cliente interno com fornecedor. E quando isso acontece? Nós já vimos a causa. Quando tem oposição de interesse, quando tem ausência de entendimento. E aí nós já vamos para um próximo passo, vamos de forma bem direta. Cris, como que nós podemos cuidar disso? Que tá aqui a segunda pergunta, né? Como que nós podemos, deixa eu olhar aqui a pergunta para ficar bem mais responder. Como criar um ambiente mais motivador na minha empresa, mesmo com tantos conflitos? Como criar esse ambiente motivador, mesmo com tantos conflitos? É simples de falar, mas é desafiador para fazer. Sabe qual que é a fórmula mágica? Você ter uma comunicação mais eficiente. Como, Cris? É começar trabalhando a organização. Como, Cris, trabalhar essa organização? Você começar a colocar ordem nas ferramentas. Uma das causas grandes de conflito entre colegas de trabalho é porque não está escrito a definição de funções de cada um. Às vezes está escrito, mas não está sendo usada essa ferramenta de forma adequada, né? Por exemplo, eu sou um gerente administrativo, mas está escrito quais são as minhas funções? Eu sou vendedor, está escrito, todo mundo sabe quais são as funções de cada cargo que está ali naquela empresa? Sabe por quê? Porque senão um vai pegando o trabalho do outro, vai entrando na função do outro e aí vira um conflito, uma confusão, uma ausência de entendimento da sua própria descrição de cargo e funções. Esse é um ponto que você pode olhar na sua empresa para ver quem aqui já não passou por isso. Fale pra gente, deixe na caixinha porque nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, a comunicação ela é inadequada quando não tem a formalidade que precisa ter uma empresa. Por exemplo, qual é a missão dessa empresa? Está escrito em algum lugar? Vocês estão colocando em prática isso?
Então, porque para um sócio pode ter uma missão, para o outro sócio pode ter outra. E aí? Tem ausência de entendimento, conflito, certo? Então, na medida em que eu vou documentando, oficializando, organizando as informações no papel, oficializar isso, tudo vai diminuindo o conflito. Na medida em que diminui o conflito, a equipe, as pessoas têm mais motivos para avançar, para crescer, para se desenvolver, né? Outro ponto é quando não tem normas e regras claras na empresa. Quando tem ausência de normas e regras claras na empresa. Tá claro? Tá escrito? Tá documentado? Se não estiver, é um ponto assim, muito forte para gerar conflito. Como fazer isso, Cris? Documentar tudo que for fazer, documenta. Tem uma nova norma, uma nova regra, oficializa, faça uma instrução normativa, pega a assinatura de todo mundo, porque o que é combinado não é caro. Gente, deixei por último, e o último ponto aqui, que cabe vocês exercitarem durante essa semana. Um dos pontos que causa muito conflito é eu defender a minha ideia como ela se fosse única, como ela se fosse unilateral. Eu quero te dizer que a sua ideia, por melhor que seja, ela tem ponto positivo e negativo. Cris, como assim? Para e pensa. A sua ideia que você está defendendo na sua empresa, no seu trabalho, você sendo ou funcionário, ou gerente, ou gestor, ou proprietário, a sua ideia que você está colocando ali para ser desenvolvida, ela tem ponto positivo e negativo. Você é o principal responsável para poder olhar e enxergar os pontos positivos e negativos da sua ideia também. Sabe por quê? Porque na hora que você for para uma reunião, na hora que você for para defender uma ideia, você já coloca o ponto positivo e o ponto negativo. Até porque em uma empresa não tá para ver quem está certo e quem está errado. O foco é o que é melhor para a empresa. Até porque dentro de uma empresa não está para ser definido quem está certo e quem está errado. O foco é o que é melhor para a empresa. Fica a dica, pense, reflita e pergunte mais sobre isso, porque nós vamos voltar num próximo encontro para esclarecer, compartilhar, porque juntos somos mais fortes. E quando nós trocamos a nossa ideia, sem ser dono da razão, com certeza nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo e construindo um mundo empresarial mais justo, mais eficiente e mais criativo. Grande beijo para vocês e até o nosso próximo